Olá amigos, estamos mais uma vez no programa Descomplicando a Vida. E hoje eu quero compartilhar com você mais um capítulo do livro Entrega-te a Deus, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. É o capítulo que a benfeitora fala das ciladas obsessivas. Você sabe o que é obsessão espiritual? É a ação persistente que um desencarnado, um espírito, exerce sobre uma pessoa, objetivando alguma vingança. A obsessão pode ser tanto do desencarnado, quem está fora do corpo, para o encarnado, né? De desencarnado para encarnado. Como pode ser de encarnado para encarnado, quando, por exemplo, um pai fica tiranizando um filho. Como pode ser de um encarnado para um desencarnado. Por exemplo, o seu chefe desencarna e você fica pensando mal dele, desejando o mal dele. É uma obsessão de encarnado para desencarnado. E também o desencarnado, ele espera a pessoa desencarnar, que está aqui no corpo físico, e quando a pessoa chega na vida espiritual, ele começa a obsediá-la. E tem a autoobsessão, é quando a pessoa se obsedia a si mesma, com pensamentos de crueldade, de subestima, de autoanulação, etc. Então, aqui no livro, a Joana de Ângeles fala o seguinte: são hábeis nas técnicas de inspiração doentia, os obsessores, trabalhando as reflexões mentais daquele a quem antipatizam com vibrações perniciosas e extravagantes, que desajustam as suas vítimas. Então, veja bem, inspiração doentia. Como isso acontece? O espírito chega perto da pessoa, ele pode tanto começar a acirrar uma dificuldade que a pessoa tem, como pode também jogar na pessoa a sua doença, o que a gente vai chamar de doença simulacro. Então, você imagina que o desencarnado morreu de tuberculose. Então, ele está com o pulmão com dores e ele se aproxima do encarnado. Essa convivência, à medida que vai criando essa sintonia entre eles, provavelmente já teve, por isso que eles estão juntos. O encarnado começa a sentir os sintomas do pulmão, né? Da desordem, da dor. Então, é uma doença simulacro, é simulada de alguma forma. Agora, o encarnado tem que tomar cuidado, senão ele começa a fazer alterações nas suas células e nos seus órgãos. Por outro lado, o obsessor pode instilar ideias doentias na pessoa, dizendo: você não tem valor, você merece sofrer, ninguém gosta de você, e ele vai, não é? Como ele está carregado de raiva, de ódio, de ressentimento, a energia dele tem uma carga de emoção doentia muito forte, que causa um impacto na pessoa. Quem tem sensibilidade e percebe a presença do obsessor, sente aquele mal-estar, aquela desesperança, às vezes uma irritação muito forte, e ela não consegue explicar. Quer um exemplo? Quando você chega perto de uma pessoa depressiva, a pessoa está lá para baixo, fica falando mal da vida, está descontente com tudo, o que acontece com você? Logo você começa a sentir aquele desânimo, apreensão, falta de expectativa. Por quê? Você foi afetado pela depressão daquela pessoa. Ela transmitiu, não é, todo aquele clima psíquico doentio que ela vive para você. O desencarnado é a mesma coisa. Ele chega com um propósito de vingança, de destruir, de fazer a pessoa sofrer. Então, esta intenção, ela já é indutiva. Junto com as energias, com os pensamentos e emoções, vão alterando o estado da pessoa. Diz Joana de Ângeles: noutras ocasiões, trata-se de inimigos de experiências passadas que mantêm ressentimento em forma de rancor e desejo incontrolável de vingança na sua morbidez dominadora. Quando se fala aqui
de inimigos de existências passadas são aquelas pessoas que nós tivemos contato na vida passada, um contato inamistoso, onde provavelmente houve muitas brigas, discussões, perseguições, e no qual ele, o desencarnado, se sente a vítima da situação. Então, hoje ele quer vir à desforra através da obsessão. Aí nós poderíamos dizer que é uma obsessão kármica, que tem vínculos do passado. Pode acontecer uma obsessão episódica. Você vai num bar, você bebe alguma coisa, fica alterado emocionalmente, vai entrando no clima do bar. Então, pode haver desencarnados alcoólatras que estão naquele bar, que se simpatizam com as suas ideias de reclamação da vida ou de objeções, e ele começa a te acompanhar. Você sai do bar, chega em casa e ele está com você. Aí daqui a pouco todo mundo começa a sentir o clima de casa, uma coisa pesada, doentia, muitas discussões do nada. É que a presença desarmônica desse desencarnado, ou de vários, causam esse mal-estar, essa desordem na sua casa. Portanto, pode haver então uma obsessão episódica, circunstancial, como uma kármica, aquela que nós temos uma ligação no passado. Diz Joana de Ângeles, insinuam ideias de enfermidades simulacros, que eu já tinha falado, transmite sensações doentias, envolvem em ondas mentais depressivas. Às vezes a pessoa não sabe de onde veio. Ela está lá levando a vida dela, fazendo as suas coisas, de repente sente umas dores esquisitas, um mal-estar, uma indisposição, né? E ela não consegue identificar, ela faz uma varredura dos últimos acontecimentos, nada identifica. Pode ser a presença do desencarnado, que por algum motivo se aproximou de você, pode ser um obsessor que vem do passado, que te encontrou naquele momento da sua vida, ou pode ser do ambiente que você frequentou, ou começou a falar mal de alguém, estar com raiva de alguém, e você atraiu, chamou um obsessor perto de você por conta desse sentimento. Pensa nisso, vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Descomplicando a Vida, hoje falando das ciladas obsessivas. Você já as percebe? Vamos ficar atentos. Diz Joana de Ângeles, atiram pessoas irresponsáveis e igualmente ignorantes contra quem se esforça por superar as inclinações inferiores. O obsessor atira uma pessoa sobre outra. O que isso quer dizer? Você está aí fazendo a sua busca de crescimento pessoal, fazendo leituras, cursos, você quer melhorar. Quando você se mobiliza, então, para fazer essa busca interior, você vai incomodar os desencarnados que não querem a sua melhoria, o seu progresso. Aí o que eles fazem? Vão articular situações para demovê-la dos seus objetivos de crescimento. Então, o obsessor pode aproximar uma pessoa junto de você que vai trazer uma série de problemas. Por exemplo, no trabalho, você está lá fazendo suas coisas, uma pessoa ética, né? Eles podem aproximar uma mulher que começa a se insinuar em cima de você, que começa a dar em cima de você, ou um homem se aproxima de uma mulher, dando em cima dela, e ela é casada, ela tem compromisso, e de repente essa pessoa é muito simpática, muito sedutora, eles vão tomar alguma coisa juntos, saem para conversar, e pode haver um envolvimento que vai gerar uma culpa que desestabiliza a personalidade, porque vem a culpa. Quando a pessoa cai em si, aí já é tarde demais, não é? Então, veja bem, o desencarnado, ele sabe das suas fraquezas, dos seus pontos fracos. Ele vai trabalhar em cima disso. Então, se ele sabe se a sua queda é por bebida, ele pode aproximar uma pessoa que bebe junto de você. Se o problema é sexual, ele vai trazer alguém que tem algum problema nessa área. O problema é financeiro, é de dinheiro, eles podem trazer alguém
que faça fraudes, que façam coisas ilícitas para levar você para o mesmo caminho. Então, você pode achar que é uma coisa natural. Não, essa pessoa apareceu do nada, ela entrou na empresa recentemente, houve essa aproximação, só que você não se dá conta que antes disso houve toda uma trama objetivando que isso acontecesse. Então, nós temos que ficar atentos, porque quando a pessoa cai nesse processo de culpa, de ela se sentir errada, de ter feito uma coisa ilícita junto do seu empregador, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, aquilo gera na pessoa uma cobrança tão grande, e essa cobrança deixa ela mais fragilizada. E essa fragilização aproxima ainda mais o obsessor, que começa a trabalhar essa culpa. Você não devia de ter feito, vai acontecer alguma coisa, onde já se viu, e vai jogando ideias, né? Ele vai aproveitando sempre as ideias do próprio obsediado, os seus medos, as suas dificuldades, o seu conceito de vida. A pessoa pode ter um conceito de ética muito grande e cometeu esse deslize, ele vai trabalhar na questão da ética, para deixar a pessoa em frangalhos. Então, toma cuidado. Olha só, aí nós percebemos também a falta de humildade, não é? Da pessoa perceber que cometeu um erro e que ela pode reparar. Mas algumas pessoas são tão exigentes consigo mesma, perfeccionistas, acham que tem que acertar todas, que elas não se permitem um deslize. Não quer dizer aí que ela está abrindo concessões e mais concessões para ela ficar fazendo coisas erradas. Mas é ela ter inteligência evolutiva e falar, espera aí, fiz alguma coisa errada, eu vou reparar. Em vez de se atirar no fundo do poço, como o obsessor quer, né, porque aí vai destruí-lo mesmo, e às vezes isso pode ocasionar uma separação, quando o caso é conjugal, ou numa empresa a pessoa pode ser despedida por justa causa, por um erro que ela tenha cometido, e isso gera ainda mais cobrança da pessoa. Então, vamos com vagar, vamos prestando atenção no que está acontecendo. Joana de Ângeles diz, estimulam a sensualidade e provocam paixões tórridas, de consequências desastrosas. Desrespeitam os sagrados vínculos do matrimônio, da fidelidade, da consideração que todos se devem reciprocamente. É tudo isso que estamos falando. Acompanham aqueles que estão sob a sua alça de mira, na condição de vigias, impiedosos, sempre aguardando qualquer brecha mental, emocional ou moral, a fim de iniciarem as vinculações obsessivas mediante as quais pensam em destruí-los. Quem não conhece o Espiritismo pode achar que esses obsessores querem demais, não é? O Espiritismo faz essa constatação e faz o tratamento no centro espírita através da desobsessão. O médium que desencarnou recentemente, chamado Hermínio Miranda, ele tem um livro chamado Diálogos com a Sombra. E lá ele mostra toda a estratégia dos obsessores para trazer o sofrimento para uma pessoa ou destruí-la. Por exemplo, tem aqueles espíritos que andam do lado da pessoa anotando tudo que ela faz. Então, ela está trabalhando no centro espírita, ela prega moral, uma conduta reta, etc. E ela... Estamos de volta. Eu estava falando das brechas que os desencarnados, os obsessores esperam para que eles possam nos influenciar. Agora, o que você imagina de outras brechas além daquilo que nós já falamos? Você veja, a pessoa fica na internet, entra em sites pornográficos e ela acha que está tudo bem. Bom, eu estou vendo o que está disponível, não é? Estou vendo porque é uma coisa humana. Aí vem as explicações, as justificativas. É humana. Bom, no entanto, este site vai provocar a pessoa, vai excitá-la e vai fazer ficar pensando em sexo.
Ora, quando nós pensamos, nós estamos evocando, ou estamos induzindo alguém a fazer alguma coisa, ou estamos evocando. Quando a pessoa está lá no seu quarto, na sala, assistindo aquelas imagens pornográficas, ele começa a evocar, porque o pensamento do desejo, ele é irradiado, e ele acaba atraindo desencarnados sedentos de sexo, muitas vezes vampiros do sexo, que eles vivem às custas do sexo alheio, das suas energias, e eles vêm na casa do indivíduo. Aí ele começa a sentir mais desejo ainda de ficar vendo coisas mais picantes, porque os espíritos vão estimulando, porque eles também são escravos do sexo, não é? E você pode achar isso estranho, mas como? A pessoa desencarnou e está pensando em sexo? Sim. Você tem os seus condicionamentos, os seus hábitos. Você acha que ao desencarnar isso desaparece? Não desaparece. Se você, por exemplo, teve um problema de pulmão, você foi no médico e ele falou, você tem que parar de fumar. No dia seguinte você já não sente vontade de fumar? É claro que sente, porque você está condicionado. Agora, você vai ter que lutar contra o hábito, não é? A questão do sexo é a mesma coisa. O indivíduo desencarna, ele continua sedento de sexo, depende do grau evolutivo dele. Tem pessoa que usa o sexo já como fazendo parte do amor, ele é consequência do amor, não é? Do casal. Agora, não é o desejo imoderado, doentio, de só ficar pensando em sexo, né? Aí já é uma coisa que extrapola. A mesma coisa, o indivíduo vai no boteco, ele vai lá com os amigos, vai beber algumas coisas e acaba se alterando um pouco pela bebida, começa a discutir coisas que são sem importância nenhuma, ou começa a falar mal do governo, do chefe, da empresa, ou falar mal dos parentes. Você acha que isso não é uma brecha? Quando a pessoa começa a discutir esses assuntos, ele está irradiando as suas emoções, ele está criando imagens. No bar estão cheios de desencarnados que também têm esses problemas domésticos, problemas de emprego, por causa dos condicionamentos. Então, eles vão se aproximar junto de pessoas que têm o mesmo discurso, as mesmas ideias, porque isso causa neles uma empatia, quer estar junto de pessoas que têm as mesmas ideias. Então, traz um certo conforto, não é? Você pega uma pessoa fanática pelo trabalho. A vida dela é só trabalho. Sempre que ela sai para conversar com os amigos, é só sobre trabalho. Essa é uma brecha. O espírito chega aí e começa a jogar mais ideias sobre trabalho, não é? E começa a mexer nas fantasias da pessoa, no medo de perder emprego ou de ter uma grande promoção. E aí o espírito fica falando de tal forma na cabeça da pessoa que ela não pensa em outra coisa senão trabalho. A ponto de deixar a família em segundo plano e ela priorizar só o trabalho. Então, esta é uma brecha. Tudo aquilo que nós ficamos de forma exagerada pensando vai causar uma certa alienação. Por exemplo, uma coisa que você acha que não tem nada a ver, a pessoa que fica pensando só em religião. Ah, mas ele está em contato com Deus. Mas espera aí. De tal forma que esquece o resto da vida? A pessoa só pensa em ficar lendo os livros religiosos que ela pratica, vai na sua religião o tempo todo, na sua igreja, seja onde for, no centro, é a única coisa que ela faz, né? Então, aí tem que divisar muito bem aquilo que é altruísmo, que é uma coisa consciente, que ela está realmente ajudando, contra o fanatismo, que é um excesso por algum motivo, provavelmente alguma compensação pessoal. Às vezes a pessoa se sente sem importância, desvalorizada na família, ela não tem uma posição legal na empresa, então ela procura compensar isso com esse excesso de estudo ou de dedicação na religião, não é? Ficando alienada da sua existência. Então pense em tudo isso que falamos. No caso da internet, o indivíduo que fica com os amigos no bar, quer dizer, então, que o indivíduo não tem mais vida social? Ele tem que ter de forma equilibrada e moderada, né? Ele tem que ser polivalente. Ele pode sair para bater papo com um amigo,
tem que pensar na questão da bebida, que é alienante, provoca obsessão, né? Toda pessoa que bebe, invariavelmente, vai estar acompanhado de desencarnados alcoólatras. Então, seja moderado, né? Vença o vício da bebida, o sexo exagerado, desequilibrado, a pornografia, isso traz muita obsessão, como também ficar falando mal dos outros. Isso vai intoxicando a pessoa de energias doentias. Então, pensa na vida de uma forma mais grande, de uma forma maior. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, através de todas as aulas que nós recebemos da existência, nos vários setores, profissional, familiar, social, tudo isso está contribuindo bastante para a melhoria da pessoa. Muito bem, e a partir disso, então, você começa a aproveitar melhor a sua existência, estando equilibrado, sem a influência espiritual, não é? Se você sentir a influência de forma mais incisiva, procure o centro espírita, faça o tratamento de desobsessão, procura ter leituras edificantes, procura ser coerente com a sua proposta de vida ética, não é? Sendo ético em todos os ambientes, não é só no centro espírita ou na sua religião, é em todas as áreas, para ser coerente consigo mesmo e com o Criador. Bom, se você quiser mandar alguma pergunta para o programa, você pode mandar para o e-mail descomplicandoavida, descomplicando, tvmundomaior.com.br. E você também pode entrar no site www.tvmundomaior.com.br e fazer seu questionamento. E também convido você para se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38. Tenha uma boa semana e até o próximo encontro. Até lá.